Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma funcionalidade bem bacana para editar informações em uma página, que é a edição in place, que significa o seguinte: por exemplo, se eu tenho uma lista de usuários como essa, por exemplo, e eu preciso editar alguma informação, ao invés de eu ter que ir para uma página separada só para exibir o formulário de edição, eu posso clicar aqui e ele vai me abrir um modal com todos os campos, onde eu posso alterar qualquer coisa, né? Por exemplo, o nome, o telefone, e na hora que salvar, ele atualiza direto na página, né? Essa então é a edição in place que a gente vai ver como fazer agora. Então, numa aplicação normal Rails, a edição de um campo a gente faria numa nova página como essa, que recarregaria a página anterior. O que a gente quer agora é que ele não vá para aquela página, mas sim que abra um modal do Bootstrap aqui. Então, olhando aqui a página do Bootstrap sobre modal, a gente pode ver como que é um template de modal, que é esse daqui. Então, vamos usar esse template aqui de modal e vamos colocar ele na nossa página de index, que é essa daqui, onde a gente tem os nossos dados e aonde a gente quer que seja aberto esse modal. Então vamos só editar algumas coisas nele aqui, né? Por exemplo, o ID, vamos chamar ele de user modal, tá? E o que mais que a gente precisa aqui? Vamos dar um title para esse modal, que vai ser edit user. Aqui no modal body é onde a gente vai colocar os inputs posteriormente. E aqui embaixo a gente vai ter o nosso botão de change. Vou deixar ele com btn block para ocupar toda a área. Então a gente tem um modal que a gente quer que ele abra aqui quando eu clicar nesse link que atualmente está indo para a action de edit. Então ele atualmente está indo para essa action. Se a gente abrir aqui o nosso users controller, ele está indo para essa action de edit, que chama essa view de edit. O que eu vou fazer? Para ele não ir mais para essa action de edit, eu vou nesse link aqui, chamar ele, vamos aqui, onde que está o link? Está aqui, ó, esse link to. Eu vou chamar ele com um remote true. Isso faz com que esse link vire um link Ajax. E agora, a minha action de edit no users controller vai procurar uma view chamada users edit.js.rb. Então agora ele vai procurar uma view JS. Se a gente colocar um console log aqui, né? edit.js.rb. Então, quando eu clicar naquele link, ele deve mostrar essa mensagem do console log. Vamos ver se isso está funcionando. Vamos abrir o nosso console aqui. E quando eu clico aqui, olha lá, ele mostrou o edit.js.rb.
Então o que eu quero fazer agora? Ao invés de mostrar esse edit JSRB, eu quero abrir aquele modal que eu acabei de inserir, né? Eu quero abrir esse modal com o ID userModal que eu acabei de inserir aqui. Olhando a documentação do Bootstrap, eu posso fazer isso chamando isso daqui. Então eu posso vir aqui e pelo ID do modal, que eu chamei de userModal, ponto modal, passando show. Vamos tentar rodar isso daqui. Só que eu tenho um erro. Ele fala, né, que o meu cifrão, que na realidade é o jQuery, não está definido. Isso porque eu estou carregando o meu Bootstrap através do Webpack. Então, eu estou carregando aqui o meu Bootstrap através do Webpack. Isso faz com que tanto o Bootstrap quanto o jQuery só estejam disponíveis para o Webpack. Ele não está disponível aqui nesse edit.js.rb. Então, para que ele esteja disponível aqui, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer o window.cifrão é igual a cifrão. Ou seja, eu estou pegando esse daqui, que é o jQuery do Webpack, e deixando ele disponível para todo o ambiente do JavaScript da aplicação. Então, agora, eu devo ter o jQuery disponível na minha aplicação. Ok, conseguimos abrir aqui, então, o modal. Então, agora que a gente consegue abrir o nosso modal, vamos pegar o formulário que antes estava naquela view de index e trazer ele aqui para dentro desse modal. Então, olhando aqui a nossa estrutura do modal, eu quero que todo esse content aqui, né? Que todo esse content aqui, então tudo isso daqui dentro desse modal content vai ser, opa, tirei um a mais aqui. Ok, então tudo isso daqui vai ser a minha partial de modal. Então vamos criar uma nova partial aqui chamada underscore modal.html.rb. E agora vamos pegar aqui como era o nosso edit, que era um simple form for, e vamos trazer ele para dentro desse nosso modal. Então, como agora é uma partial, em vez de @user, vamos usar uma variável de user. E vamos encerrar aqui o simple form for. Aqui no nosso modal body, vamos colocar todos os inputs, que são esses daqui. E aqui no nosso modal footer, vamos colocar o nosso botão de submit. E agora, eu preciso que, antes de mostrar o modal com o JavaScript, eu preciso
carregar aquela partial para dentro do meu modal. Então, olhando aqui, eu preciso carregar ela aqui dentro dessa classe modal content. Vamos usar a nossa sintaxe de jQuery aqui. Eu quero então dentro do meu ID user modal, que é esse daqui, dentro dele na class modal content. Então aqui dentro o HTML vai ser, precisa ser, né, essa partial underscore modal que eu acabei de criar. E isso é fácil, é só eu pedir pro Rails renderizar essa partial que está em users/modal, e ela precisa de uma variável user, que nada mais é arrumar as aspas aqui. Então, ela precisa de uma variável user, que nada mais é do que o nosso @user, né? E para que essa partial renderizada pelo Rails, para que essa partial renderizada pelo Rails seja compatível com o JavaScript, eu tenho esse helper J que vai fazer isso daqui para mim, tá? Então agora vamos só ver onde que está reclamando aqui. HTML, render users modal, user. Ok. Vamos ver isso daqui se está funcionando ou não. Vamos dar um refresh. Temos um erro aqui. Temos algum erro de sintaxe ali nessa expressão aqui. Essa aspas que estava sobrando. Ok. Vamos tentar novamente. Então aqui, olha lá, eu já consigo abrir cada um deles com o form. Muito bom, né? Então agora precisamos só fazer a parte do update quando eu clicar no botão Save. Aqui para o update, quando eu clicar no botão de Save, ele vai chegar aqui no meu Users Controller nessa action de update. Então essa action de update, ela estava feita para view de edit, né? Então ela checava se o usuário conseguiu salvar. Se ele conseguia salvar, ele redirecionava lá para index, senão ele renderizava novamente o edit. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu não quero mais isso daqui, porque agora no meu modal que tem o simple form, ele também vai fazer isso usando um remote true. Então
agora ele vai fazer esse post via JAX. E aqui no Users Controller, a única coisa que vai acontecer é que eu vou precisar dar o update. E após dar esse update, ele vai procurar uma view, como é a JAX, ele vai procurar uma view chamada update.js.erb. Então aqui, teoricamente, ele já deu o update no meu model de user. O que eu teria que fazer é fechar esse modal. E da mesma maneira que a gente abriu o modal com esse show, a gente pode fechar o modal com hide. Então basta eu pegar o mesmo código que eu usei para abrir o modal e chamar um hide. Então, na hora que eu venho aqui, que eu dou um save, ele fecha o modal. Mas temos alguns detalhes aqui que precisam ser pensados. Por exemplo, o caso de validação. O nosso model de user fala que todos esses campos precisam estar presentes. First name, last name. Se eu vier aqui e, por exemplo, apagar o first name, ele não pode fechar. Ele tem que avisar que o first name não pode ficar em branco. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa, aqui no nosso update, verificar se o nosso user possui algum erro ou não. E eu vou fazer isso assim. Se o @user.errors tiver qualquer um deles, .n, eu vou avisar. Só caso ele não tenha nenhum erro, aí sim que eu vou fechar o modal. Então agora, se não tiver nenhum erro, né, se eu conseguir salvar aqui, ok. Mas, se eu não preencher alguma coisa, ele continua aqui nessa tela. E eu preciso atualizar toda essa partial para que ela mostre qual que foi o erro. Então isso a gente pode fazer muito parecido com o que a gente fez aqui no edit. Então vamos aqui no update, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no edit, né? Renderizar o nosso users modal, né? Com agora o @users, só que a gente sabe que esse @users contém os erros do usuário. Então se eu tentar editar alguma coisa aqui agora, ele vai me mostrar os erros. E só quando eu preencher tudo, é que ele permite salvar. Então é isso. Então conseguimos fazer o modal, verificar se ele possui erro ou não antes de salvar. O que está faltando agora? Apesar de eu ter atualizado aqui, quando eu salvo, na minha página, essas informações ainda não são atualizadas. Então, vamos fazer isso agora. Para que eu consiga atualizar individualmente cada uma dessas linhas, eu vou ter que transformar elas em uma
partial. Então, olhando aqui a nossa estrutura do index, cada linha dessa é um TR, que eu vou colocar dentro de uma partial chamada underscore user.html.rb. E eu também preciso ter uma maneira de conseguir achar esse TR, porque eu vou precisar identificar ele lá no JavaScript para poder depois inserir essa linha com os novos dados após o update. Então eu posso inserir, por exemplo, um data attribute de user ID aqui, que vai ser o meu user ID. E agora eu posso vir aqui no meu index e simplesmente chamar um render @users, que o Rails vai procurar, né? Quando eu faço um render @users, o Rails vai procurar então para cada um dos usuários renderizar esse underscore user, passando uma variável user para ele. Então aqui continuamos com a mesma coisa, mas se a gente olhar, cada um desses TRs tem um data user ID com o ID do usuário, que a gente vai conseguir chamar depois no JavaScript. Eu preciso agora que, após fazer o update, esse meu JavaScript, né, antes ou depois, né, pode ser depois de fechar o modal, ele também atualize a linha que foi editada. Então, o primeiro passo é eu pegar a linha que foi editada. Como eu coloquei esse data attribute aqui no TR, que representa a linha que foi editada, eu consigo facilmente pegar essa linha, né, via jQuery, passando TR, né, de data user ID igual ao ID do usuário que foi editado. E esse ID do usuário que foi editado, ele está aqui no Rails, ele é o nosso @user.id. Então agora eu só preciso trocar todo o código desse TR, isso no jQuery eu faço com replace with. Então eu vou trocar isso por um render desse underscore user atualizado. E isso a gente já fez algo parecido aqui em cima, né, com o modal. Só que agora, a gente, ao invés de fazer com modal, a gente vai fazer com essa partial underscore user. Então nós vamos fazer com essa partial underscore user. Vamos testar isso. Então, se eu editar esse daqui, first name de Tommy, para Roberto, olha lá, ele atualizou o first name. Se eu editar o telefone, o final, para 999, ele editou o telefone para 999. Tá? Então agora temos o nosso edit in place totalmente funcional. Ele não deixa você editar se não tiver a validação do model ok, e ele também atualiza
o campo no index quando esse campo é editado. Tá? Bom, teoricamente a gente terminou a funcionalidade, mas tem uma coisa muito bacana que a gente pode fazer, que é dar um auxílio visual para o usuário que, quando ele editar um usuário, né, após ele salvar, a gente pode dar um highlight aqui na linha onde esse usuário foi editado. Assim fica mais óbvio para quem está usando o nosso sistema de que a operação de edição de usuário funcionou. Então vamos fazer isso usando um pouquinho de CSS. Para fazer esse highlight, eu vou usar o seguinte CSS, que eu já deixei aqui no Asset Pipeline de Style Sheets. Então eu tenho essa classe .edited, que quando eu coloco em qualquer elemento, ela vai fazer uma animação que troca as cores entre a cor o background de fundo padrão do Bootstrap, que é esse daqui, por um verde, e depois voltando para o background color padrão do Bootstrap. Então é isso que essa classe .edited faz. Se a gente colocar então essa classe edited, né, aqui aqui no nosso user, né, aqui no nosso tr, então quando a gente carrega, ele dá esse efeito aqui, ó. Tá? Mas eu não quero esse efeito quando a página carrega. Eu quero esse efeito somente quando um usuário for salvo, né? Que é isso daqui. Então, aqui até está funcionando, mas a gente tem esse problema de que ela também está fazendo em todos quando carrega. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar ela daqui e vamos adicionar ela via JavaScript só após o update. Então a gente já está com ela aqui, a gente já tem aqui no JavaScript de update, né? Da mesma maneira que a gente atualiza o tr, né? Vamos também aqui usar esse add class para adicionar essa classe de edited. E agora, então essa classe só vai ser adicionada, né? Ó, mesmo eu dando um reload na página, não tem a class, mas se eu editar algum dado, ele mostra essa animação. Mas a gente ainda tem um pequeno probleminha. Porque, ok, quando eu edito uma informação aqui, é interessante ele mostrar essa animação. Mas fica um pouco estranho ele mostrar essa informação, que nem esse caso, que eu só abri aqui e dei um save, mas que, obviamente, eu não editei nada, né? Então, como é que a gente faz para só mostrar essa animação no caso de realmente alguma informação ter sido editada? Para isso, o Rails pode nos ajudar. A gente pode vir aqui no nosso model, no nosso controller, desculpe, no users controller, aqui na nossa action de update, a gente pode checar se realmente houve
alteração no usuário ou não. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de já dar o update direto, vamos só pegar o user params e dar um assign attributes. Pense no assign attributes como um update sem salvar. Então aqui ele pegou todos os dados que foram digitados lá no form e já colocou dentro do usuário, mas não salvou ainda. E agora eu posso criar uma outra variável changed que vai me dizer se o user teve algum campo alterado. Então esse método changed do Active Record, ele me fala exatamente isso. Se algum atributo do user foi alterado ou não. E após eu saber se ele foi alterado ou não, aí sim eu posso fazer um user.save para persistir de vez os dados. Então agora voltando aqui para o meu update.js, eu só quero colocar essa class edited quando o user foi realmente alterado. Então eu só vou colocar ela se a minha variável @changed for true. E com isso, a gente agora, caso não tenha mexido em nada e mesmo que coloque o save, ela não aparece. Mas, quando a gente altera alguma informação, ele altera. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa funcionalidade bem bacana de Edit in Place e até a próxima.